Hoje, dia 5 de agosto, comemoramos o Dia Nacional da Saúde. Mas você sabe por que foi escolhido esse dia? No dia 5 de agosto de 1872, nasceu o médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro Oswaldo Gonçalves Cruz, na cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Filho de Bento Gonçalves Cruz, um médico carioca, e Amélia Bulhões da Cruz. Em 1877, com apenas 5 anos, ele teve que se mudar para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, por motivo de trabalho de seu pai. E nessa cidade ele cursou grande parte da sua vida acadêmica, sendo que aos 20 anos ele entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde ele só foi se graduar em 1892, no mesmo dia do falecimento de seu pai. Só que ele não saiu da graduação, da faculdade, e já entrou no mercado de trabalho. Ele só foi trabalhar como médico 2 anos após a sua graduação, quando ele foi convidado para trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, como chefe, na chefia do Laboratório de Análises Clínicas. Oswaldo casou-se com Emília da Fonseca, com quem teve 6 filhos. Com o apoio da família, da esposa dele, em 1897 ele viajou para Paris e permaneceu por 2 anos estudando microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur. Ele foi o primeiro brasileiro a estudar nesse instituto. Além disso, ele também estudou medicina legal no Instituto de Toxicologia. Ao retornar para o Brasil, ele retomou seu cargo, ele reassumiu seu cargo na Policlínica Geral, junto a uma comissão para estudar a mortandade dos ratos que gerou o surto de peste bubônica na cidade de Santos. Durante esses estudos, eles perceberam que a epidemia seria incontrolável sem um emprego do soro adequado. E como a importação era demorada, era muito cara, essa equipe, essa comissão, propôs ao governo a instalação de um instituto para poder fabricar o soro no Brasil. No Rio de Janeiro, ele assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que era construído na Fazenda Manguinhos. 2 anos depois, ele assumiu a direção geral desse instituto e trabalhou para ampliar suas atividades para além da fabricação do soro antipestoso, incluindo pesquisa básica aplicada e formação de recursos humanos. No ano seguinte, ele chegou ao comando da Diretoria Geral de Saúde Pública. Nesse trabalho, Oswaldo Cruz teve que empreender uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital federal, lembrando que, na época, a capital federal ainda era a cidade do Rio de Janeiro. Para isso, ele adotou métodos como o isolamento de doentes, a notificação compulsória dos casos positivos das doenças, a captura de vetores como ratos e mosquitos e a desinfecção das moradias em áreas de foco. O Instituto Soroterápico Federal ele se tornou uma base de apoio técnico-científico e deflagrou campanhas de saneamento. Por isso, com poucos meses, em um curto espaço de tempo, a incidência da peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam o micro-organismo causador da doença. Porém, no combate à febre amarela, na mesma época, Oswaldo Cruz teve que enfrentar muitos problemas, pois grande parte dos médicos e da população em geral acreditava que a doença se transmitia pelo contato com as roupas, com o suor, o sangue e secreção de doentes. Entretanto, o cientista acreditava na teoria do mosquito, que este animal seria o transmissor. Assim, ele implantou medidas sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais e ruas para eliminar focos de inseto, provocando violência e reação popular. A oposição ao Oswaldo Cruz, em 1904, atingiu seu ápice, quando o sanitarista promoveu uma campanha de vacinação obrigatória em massa da população contra a varíola. Diversos jornais lançaram uma campanha contra essa medida e o Congresso se manifestou, organizando a Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a tão famosa rebelião popular chamada Revolta da Vacina. O governo derrotou essa rebelião, que durou 1 semana, e suspendeu a vacinação obrigatória. Mesmo assim, em 1907, a febre amarela foi considerada erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, quando eclodiu um novo surto de varíola, a população procurou os postos de vacinação para se vacinar. E a vacina não era mais obrigatória.
Só que a gente tem que entender o contexto da época, porque a revolta da vacina não foi só a vacinação obrigatória, não. Na época estava tendo um movimento bota abaixo do prefeito Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, que deixou milhares de pessoas em uma situação extremamente precária, uma situação muito delicada. Essa marginalização, aliada à desinformação da população acerca da vacina e a vacinação obrigatória, ou seja, a população nem sabia o que era uma vacina e estava tendo que tomar, fez com que a população se sentisse ainda mais ameaçada e marginalizada, como se as pessoas elas começaram a se sentir como se fossem ratos de laboratório. Mesmo com toda essa revolta, toda essa crise, entre 1905 e 1906, Oswaldo Cruz empreendeu uma expedição a 30 portos marítimos e fluviais de norte a sul do país para restabelecer um código sanitário com regras internacionais. Sua luta contra as doenças foi reconhecida internacionalmente em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Ao retornar para o Brasil, ele foi recebido como um herói nacional e, em 1909, o Instituto Soroterápico Federal passou a levar seu nome, chamado Instituto Oswaldo Cruz. A fim de se dedicar inteiramente ao seu trabalho no Instituto em Manguinhos, Oswaldo deixou a Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1909. Porém, em 1915, devido a problemas de saúde, ele abandonou também a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis, onde foi eleito prefeito em 1916, mesmo ano que ajudou a fundar a Academia Brasileira de Ciências. Chegou a traçar um vasto plano de urbanização na cidade, mas acabou não sendo construído. Mas que doença é essa que levou Oswaldo Cruz a abandonar o Instituto? Em 1907, Oswaldo notara a presença de albumina em sua urina, que é causada, um sinal de nefrite, a mesma doença que matara seu pai. No final de 1908, ele teve uma crise renal aguda que tornou ainda mais difícil esconder a doença. Em fevereiro de 1914, ele redigiu um testamento expondo suas últimas vontades e 2 anos depois a doença já cobrava um alto preço dele, porque as náuseas e os vômitos eram frequentes, bem como os soluços e as cólicas renais. Ele também estava hipertenso e estava com uma retinite albuminúrica, que aos poucos estava reduzindo a visão dele. Foi então que seu filho, Bento, sugeriu que ele se afastasse do trabalho para poder morar em Petrópolis, onde o clima é mais ameno e o cotidiano, a vida dele, era menos agitada do que no Rio de Janeiro, que seria benéfico para a saúde dele. Oswaldo Cruz morreu em casa no dia 11 de fevereiro de 1917 devido a uma insuficiência renal, com apenas 44 anos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nada aqui. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários quais outros temas vocês querem que a gente venha trazer, que a gente traga vídeo aqui no canal para vocês.